Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Elton Salles para resolver aqui mais uns exercícios. Hoje eu vou deixar a prova da Unesp 2021, hein? 2021. Eu falo agora do ano de 2021, eu falo em abril de 2021 e deixando a prova para vocês gravada de 2021. Vamos lá? Segue! Então, ó, aí tá o meu canal, certo? Canal de Química, você encontra toda a teoria de Química lá. Esse ano aqui pretendo deixar tudo gravado para vocês. E a partir de agora, então, bora pra gente estudar a prova da Unesp 2021. Fresquinha pra gente. Então vamos lá, ó. Resolução da Unesp 2021. Primeira questão. A primeira questão ela é uma questão que mistura biologia com química, né? Tem muito disso. A química orgânica, especialmente as reações orgânicas, são reações que sempre aparecem no estudo da biologia. Então você que quer seguir para a área de biológicas, você vai se deparar com química orgânica. Ó, o exercício fala assim: os seres vivos contribuem para a ciclagem do carbono na natureza por meio da oxidação ou redução desse elemento químico presente em moléculas orgânicas ou inorgânicas. As equações das reações químicas a seguir remetem a processos biológicos que convertem compostos de carbono. Então, a primeira reação, C6H12O6, que é a glicose, reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Aqui é uma reação que a gente pode interpretar, quimicamente falando, como a queima da glicose. Queima da glicose que pode ocorrer, né? A queima mesmo de colocar um fogo na glicose, certo? Chama e tudo mais. Mas se a gente está falando de reações, né, biológicas, a gente está falando de um processo de oxidação. Oxidação do carbono. Oxidação, em química orgânica, para quem não se recorda, oxidação, termo, né? Quando a gente fala em oxidação, que é o objetivo desse exercício, a gente fala em NOx. O NOx aumenta. O NOx fica maior. NOx é a carga do elemento. Então, quando o elemento, por exemplo, tem a sua carga aumentada, seja de números negativos, tá? -2 para -1, de -1 para 0, de 0 para +1, de +1 para +2, de +2 para +3 e assim sucessivamente. É o processo chamado de oxidação. Oxidação, então, a carga aumenta, o NOx aumenta. Como que o elemento aumenta o NOx, né? O elemento aumenta o NOx quando ele perde elétrons. Perde elétrons. ES, elétrons. Então, quando o elemento perde elétrons, ele está oxidando. Então, oxidação, perde elétrons. Sacou essa? É isso, grava isso. Oxidação, perder elétrons, tá? Perde para quem normalmente? Para o oxigênio. Por isso até a oxidação, né? Em química orgânica especialmente. Então você está vendo, ó, que aqui a primeira reação, vou colocar aqui, ó, reação, o oxigênio está aqui, ó. Então provavelmente esse é um processo de oxidação, tá? A oxidação da glicose. A glicose está sendo oxidada. Mas a gente prova isso fazendo os NOx, fazendo os números de oxidação. Tá. A segunda reação é exatamente o inverso. Exatamente o inverso. São 6 moléculas de CO2, tá vendo aqui, ó, 6 de CO2, que reagindo com água formam a glicose e o O2. Essa aqui simula a reação de fotossíntese. Então a de cima é o inverso da fotossíntese, tá? A de cima é o consumo da glicose, né, por uma planta, por exemplo, ou por nós, seres humanos. Consumimos a glicose com oxigênio, transformamos em CO2 e água. A de baixo é exatamente o inverso, né? Você tem o CO2 e a água liberando, formando a glicose e o gás oxigênio. Essa aqui tem muita cara de fotossíntese. Vou colocar aqui, ó. Fotossíntese, tá bom? E essa aqui muita cara de consumo da glicose, queima da glicose, tá? Bom, aqui acontece exatamente o contrário. Acontece a redução. O que seria a redução? Redução, anota aí, ó. Redução seria exatamente quando o NOx, número de oxidação, carga, diminui. Então, quando o NOx, a carga do elemento diminui, é o processo de redução. É a seta contrária ali, né? Se eu for marcar para você, eu vou deixar em vermelho mesmo. Então, imagina aqui, né, uma reta numérica, tá? E aqui de novo 0, ó. Só que agora a carga está indo para o negativo, está indo para -1, para -2, ou está vindo, né, de um valor maior, ó. Pode vir, né? Se sair de -2 uma carga e ir para +1, perdão, se sair de +2 e ir para +1 é redução. Qualquer troca que venha para a esquerda é redução. E acontece isso quando ele recebe elétrons. Entendeu que é o oposto? Ó, quando o elemento recebe elétrons, ele reduz.
Então oxida quando ele aumenta de NOx, que ele perde elétrons, e reduz quando ele recebe, ele diminui o NOx. Tá? NOx diminui, chama-se redução. Então, equação 1 e equação 2, beleza. Equação 3. A glicose está transformando em etanol. Ó, glicose antes, etanol depois. Isso é uma reação de fermentação alcoólica. Estou fazendo um álcool ali, ó. Vou colocar aqui, ó, álcool. E depois o álcool está virando um ácido acético. Tá vendo? Ó? O álcool aqui, ó, etanol, está se transformando em um dupla OH. Vamos montar todas essas moléculas, né? Pelo menos as mais simples, para a gente montar o NOx. Mas isso aqui, ó, oxidou. Tá vendo o oxigênio aqui de novo? Ó? É mais uma oxidação. Então, ó, se tem reação de química orgânica com oxigênio, oxidação. Ó, isso aqui é uma oxidação da glicose. Isso aqui é uma oxidação do etanol, virando um ácido acético. É um ácido acético, que é o vinagre. Tá? Se você deixar uma bebida alcoólica oxidar, ela vira vinagre, vira ácido acético. Tudo bem? E não esquece do oxigênio que está oxidando. Bom, vamos lá. Já temos algumas dicas, mas vamos continuar. Nessas reações químicas, o carbono é reduzido com menor transferência de elétrons na A, quimiossíntese, B, fotossíntese, então é fotossíntese mesmo, aquela equação aqui, ó, vamos chamar de 2, né? Respiração celular, boa, provavelmente é a primeira. Vou colocar aqui, respiração. Por que respiração? Porque é exatamente o consumo de glicose. Respiração. Fotossíntese, beleza. Então, o que mais? Fermentação alcoólica, é a equação 3 aqui, formando álcool. Ou fermentação acética, que é do ácido acético. É a última equação, tá? Então, ó, estão identificadas já. Eu tenho aqui o consumo, né? O consumo, respiração celular. A segunda equação é uma de fotossíntese, a terceira a fermentação alcoólica e a última a formação de ácido acético. Então, esse exercício se torna difícil justamente porque eu tenho que classificar as equações, classificar as reações. Tá? Depois ainda discutir quem oxida e quem reduz. Ele quer o carbono reduzido, só o carbono, tá? Reduzido com menor transferência de elétrons. Vamos fazer todas elas, para você tirar todas as dúvidas que possam existir. A primeira e a última já não são nem redução, são reações de oxidação. Como professor, você sabe. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de equação 1, tá? E vou colocar aqui na equação 1. A gente só quer o carbono, então eu vou lá direto. C6H12O6. Tá virando CO2, não é isso? CO2. Para eu saber o NOx de um elemento, eu tenho que fazer o seguinte. No caso que eu tenho 3 elementos. Se eu tenho 3 elementos, 2 deles eu tenho que saber, porque a soma das cargas é igual a 0. Então, se a soma das cargas é 0, por exemplo, o hidrogênio tem NOx mais 1. E o oxigênio tem NOx menos 2. Menos 2 quer dizer que cada oxigênio ganha 2 elétrons nessa molécula, nessa ligação. E cada hidrogênio perde 1. Só que eu tenho que multiplicar pelo número atômico aqui, ó. 6 oxigênios vezes menos 2 vai dar menos 12. A carga negativa é de menos 12. 12 hidrogênios com carga mais 1 vai dar mais 12. Então, qual é a carga do carbono? Ó, aqui, nesse caso, a carga do carbono, que é a carga média do carbono, na química orgânica aqui, é 0. Nessa molécula da glicose, a carga média do carbono é 0. Então, a gente diz que o NOx do carbono, NOx médio do carbono aqui é 0. Tá vendo? 0. Porque mais 12 com menos 12, as cargas se cancelaram e deu 0 também a carga total. Então, você está falando de um carbono aqui, ó, na equação 1, em que a carga dele é 0. Certo? Ele se transforma em CO2. Ele se transforma na respiração celular em CO2. No CO2, qual é a carga? Anota aí comigo. Ó. O oxigênio tem carga menos 2. E lembra que a soma da molécula tem que ser 0. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, 2 oxigênios vezes menos 2 dá menos 4. Quer dizer que o carbono, então, para que a soma das moléculas, dos átomos dê 0, ele é mais 4. Então, esse carbono é mais 4. Eu digo que o carbono saiu de 0 e foi para mais 4. Veja, de 0 para mais 4, a gente tem um processo de oxidação. Então, ó, como ele quer o carbono reduzido, a gente já pode cortar. Anula essa. Respiração animal não é esse processo. A respiração celular aqui, ó, vamos marcar em verde, não é a nossa opção. Porque na respiração celular ocorre um processo de oxidação
oxidação. Você pode dizer o seguinte, professor, eu já sabia que era oxidação por causa da presença do oxigênio na reação orgânica. Perfeito. Então é oxidação. A gente nem vai olhar para lá, tá? Entendeu? Respiração animal, oxidação. Tranquilo. Vamos para a equação que a gente vai chamar aqui de número 2, que é a da fotossíntese. Ó. O que acontece? Exatamente o contrário. Eu nem preciso fazer o NOx. Por que eu não preciso fazer o NOx? Porque, veja, eu tenho 6 de CO2 aqui, ó. 6 de CO2, que eu já sei o NOx do CO2 é mais 4. Então, o NOx do CO2 é mais 4. Anota aí, ó. Mais 4. E ele vai para um carbono aqui, ó, que é 0. Isso é redução. Opa, então anota aí. Professor, isso é bom para a gente, hein? Se o carbono está saindo de um NOx mais 4 na molécula de CO2 e migrando para um NOx da glicose, C6H12O6, que é um NOx 0, isso é um processo de redução. Com certeza, ao estudar, você já viu isso. Ó. A gente anota aqui assim ó, e diz reduz. Reduz. Sim, reduz. Está perdendo o oxigênio, né? Veja o oxigênio do outro lado da equação da fotossíntese. Está perdendo o oxigênio. Isso é um processo de redução. É um grande candidato, hein? A fotossíntese. Então, vou deixar aqui, ó. Redução. Redução. Como ele quer com menor transferência, eu preciso ver a transferência, porque são 6 vezes o gás carbônico. 6, ó. Se a molécula, tem que pensar em tudo isso, são 6 vezes 4 elétrons, porque está reduzindo 4 elétrons. Ó. Ele sai de 4 para 0. 6 vezes 4 dá 24 elétrons envolvidos. Veja só, hein? 24 elétrons envolvidos. Ele sai de 4 para 0, 4 elétrons. Só que são 6 carbonos, 6 vezes o carbono. Fazendo essa conversão, 6 vezes dá 24 elétrons. Mas eu já tenho um candidato, fotossíntese. Tá? Vamos para a equação número 3. A equação número 3 é a glicose, que a gente já sabe o NOx, que é 0. Então, vou anotar aqui. Ó. Equação número 3. Eu tenho a glicose, C6H12O6, que está se transformando em 2 moléculas de etanol. Eu vou juntar esses hidrogênios para ficar mais fácil de enxergar o NOx. Tá? Então, ó, vai para lá. 2 vezes C2H6O. Tá vendo? C2H6O. C2H juntei e o O. Tudo bem. A gente sabe que o NOx do carbono na glicose é 0. Qual é o NOx do carbono aqui na molécula de etanol? Vamos fazer. Ó. A gente sabe que a soma tem que dar 0. O oxigênio é menos 2. Ele é quase um valor fixo, tá? Porque ele ganha elétron de todos os outros elementos da tabela periódica, menos do flúor. Se ele se juntasse com flúor, ele não seria menos 2. Como ele não se junta com flúor, né, são outros elementos que a gente tem aqui, então ele é menos 2. Então eu já tenho 2 negativo do oxigênio. O hidrogênio ele é 1. 1, tá vendo? Então 6 vezes 1, 6. Já tenho 6 positivo. 6 positivo. Né? 6 vezes hidrogênio, 6 vezes 1. Para zerar, então, está faltando quanto? Está faltando 4, não está? 4. 4 negativo, menos 4, que com menos 2 vai cancelar o menos 6 daqui, vai cancelar o mais 6 do hidrogênio. Só que são 4 cargas divididas entre 2 carbonos. Cada carbono é menos 2. Ó. Então é a carga individual. O carbono está saindo de 0 e indo para menos 2. Veja só. Veja só. Não é menos 4, professor? Não, menos 4 é a carga dos 2 carbonos. Professor, o número do balanceamento interfere? Não. No NOx, não. O número do balanceamento interfere na quantidade de elétrons que está transitando, mas não no NOx, tá? Então, é assim que eu vejo. Bom, vou apagar aqui, ó. Apagar aqui, porque senão eu não consigo escrever a variação de carga. Ó. Ele está indo de 0 para menos 2. Perfeito, redução. Reduz. Está aqui. Reduz quanto? De 0 para menos 2? Reduz 2 elétrons. Mas são 6 carbonos de novo? Não. Agora não, né? Veja, ó, 6 carbonos partem aqui da glicose, mas não chegam no etanol, não é? Olha a fórmula. 6 carbonos saem da glicose aqui, mas 2, né? 4 vão para o etanol. 4. Os outros 2 viram gás carbônico, é outra história, tá?
Entendeu? Eu estou olhando só a redução. Só a redução. Ah, mas completa pra gente, professor. Vamos lá. Aqui tem o CO2 também, não tem? Eu tenho 2 de CO2, né? Na equação balanceada, 2 de CO2. O NOx do CO2 a gente sabe que é mais 4. O mesmo carbono que reduz, o carbono oxida. Então tá aqui, ó, o mesmo carbono, de 0 vai para menos 2, de 0 vai para mais 4. Ele está reduzindo e oxidando. Isso se chama auto-oxirredução. Auto-oxirredução, porque o carbono reduz e oxida. E ele está oxidando de 0 para 4, ele oxida 4 cargas. Só que 2 carbonos foram para lá e 2 carbonos foram para a redução. Como eu estou observando só a redução, porque o exercício foi bem direto, carbono reduzido. Eu vou olhar só, então, carbono reduzido. 4 carbonos. Ó. Se eu pegar, então, multiplicar por 4, 4 vezes 2, eu tenho 8 elétrons envolvidos. Ó, acho que temos um vencedor aqui, hein? 8 elétrons envolvidos. Então, preste atenção. Na reação de cima, eu tinha uma redução, ou melhor, eu tenho uma redução aqui, só que são 24 elétrons envolvidos. Na equação que eu chamei de 3, que é a do álcool, a formação do álcool, são 8 elétrons envolvidos na redução. E a equação 4 é uma oxidação. Você viu que tem oxigênio? Ó, oxidação. Processo de oxidação. Tem O2, vai oxidar. Pode fazer o cálculo, vai dar oxidado. É a formação de ácido, tanto que essa reação é chamada de oxidação de álcoois. Então a gente fica com a fermentação alcoólica. Essa aqui, ó, ela reduz, 8 elétrons transitam. Essa reduz com 24 elétrons de transição. E a fermentação acética é uma oxidação também. Reação orgânica com presença de oxigênio, processo de oxidação. Viu só? E a quimiossíntese não existe aqui, né? Aqui não aparece, não tem quimiossíntese aqui. Síntese de compostos químicos aqui. Entendeu? E se você fizer o NOx, você vai encontrar um NOx oxidado. Vou fazer, ó. Item 4, vamos lá, para provar para você, ó. Item 4, eu tenho o etanol, C2H6O, que eu juntei os elementos. Ele está se transformando no ácido acético, que eu vou juntar também, ó. Fica C2, ó, veja, são 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Então, C2H4O2. Senão, não consigo visualizar o NOx, tá? Fica mais difícil. Bom, a soma tem que dar 0. O oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. O hidrogênio é mais 1, 4 vezes mais 1, mais 4. Veja, foi para 0. Viu só? Foi para 0. 0. E no etanol, a gente sabe que ele é menos 2. Ó. Acabei de fazer aqui em cima. De menos 2 para 0, isso é um processo de oxidação. Falei que ia oxidar? Oxidação. Então, se é oxidação, não faz parte da nossa resolução. A nossa resolução é a equação número 3, que é a fermentação alcoólica. Resposta desse exercício, letra D. Anota aí, ó. Resposta desse exercício, letra D. Vou minimizar aqui para você conseguir observar todas as anotações, ó. Todas as variações. Ó, que maravilha. Tá aí. Esse é o exercício completo 62. Exercício da Unesp 2021. Fechado? Terminamos aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Até o próximo exercício. Tchau, tchau.